Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano, estamos lendo o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, 19 e 20. Vamos lá? Já pega aí a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificam sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua, e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista a servir no monte do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier o levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lançará fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações hás de possuir. Ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disserdes no teu coração: como conhecemos a palavra que o Senhor não falou, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem se suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará, o Senhor teu Deus, e tu as possuirdes e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus para possuirdes. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus,
partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homem que se lhe acolher ali, para que viva, aquele que, por erro, ferir seu próximo, a quem não aborrecia dantes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e, pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e morrer, o tal acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse que daria a teus pais, quando guardardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para fazê-los amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece o seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão, e dali tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. E teu olho não poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuirdes na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuirdes. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Quando sairdes a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a peleja contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que, porventura, não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que,
porventura não morra na peleja e algum outro o logre? E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se à sua casa para que, porventura, não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegardes a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz, e será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passará o fio da espada, salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações, porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus e aos amorreus e aos cananeus e aos ferezeus e aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiardes uma cidade por muitos dias, planejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás, cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esteja derribada. Concluímos assim a leitura de hoje. Feche os seus olhos e leve o seu pensamento aos céus. Coloque a sua mão no coração. Posso orar por você neste momento? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada alma, Deus, que está aqui diante de ti neste momento de oração. Senhor, cuida de cada um de uma forma especial. Derrama sobre eles da tua maravilhosa graça, que é o favor imerecido. Aqui nós lemos, Senhor, que no passado era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas quando Jesus Cristo veio, a graça veio sobre nós. E o Senhor perdoou os nossos pecados e nos livrou da morte. Senhor, obrigada. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Derrama sobre nós, Senhor, todos os dias das nossas vidas da tua infinita bondade e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.